Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula da MV Sistemas. Hoje nós vamos ver o módulo gerente. O módulo gerente é o módulo que libera para cada grupo de usuário estas opções do menu. Apenas o usuário administrador ou os usuários administradores vão ter essa opção disponível, ok? Então, como é que eu faço? Se eu sou um administrador, eu clico na minha fotinha, no meu ícone aqui, e vou aqui em modo gerente. Quando eu clico em modo gerente, o sistema vai recarregar, deixando esta tela em modo gerente. Então, vou clicar, ó, modo gerente. O sistema vai recarregar, deixando a tela em modo gerente, ok? O que acontece nessa tela? Ela já fica com algumas chavinhas para liberação. Isso aqui é onde eu dou liberação para os grupos, ok? Então, aqui eu posso ir no menu, ou posso aqui escolher um formulário. Por exemplo, eu quero o formulário de pessoas. Então, eu venho aqui, ó, e acho pessoas. Quando eu clico em pessoas e clico aqui, ele vai abrir o formulário de pessoas. Para quê? Para que eu possa liberar aqui dentro, né, as pessoas, aliás, desculpa, os componentes ou os campos que o usuário ou o grupo de usuário pode ter acesso, ok? Então vamos agora no menu. Eu quero, por exemplo, que este menu completo, não seja visível para o usuário, para o grupo de usuário de caixa, por exemplo. Então, no menu completo, eu clico na chavinha e aqui digo, para qual usuário ele não está, por exemplo, visível, para qual usuário ele não está habilitado, ok? Para qual usuário ele pode incluir ou excluir. Isso aqui é apenas para formulários que têm dados, como, por exemplo, cadastro de pessoas, cadastro de funcionários, cadastro de condição de pagamento e assim por diante. Se eu desmarco a opção, ela deixa de estar visível para este usuário, que faz parte deste grupo, tá? Lembrando que as liberações de permissões ela é por grupo. Se porventura eu criar um grupo novo, eu venho aqui, ó, atualizar grupo. Eu clico aqui em atualizar grupo, ele vai atualizar todos os grupos aqui novamente para poder estar disponível, ok? Por quê? Porque às vezes eu cadastro um grupo novo, mas aí ele não está disponível aqui, então só eu vim aqui clicar em atualizar. Nesse caso, eu estou fazendo do menu. Qual é o menu? O menu é a parte de menu cadastros, ok? Menu cadastros. Se eu quero que o menu cadastro fique visível para todo mundo, mas o que está dentro dele não fica visível, então eu expando, ou seja, eu clico nele, e aqui eu venho tirando o que eu não quero dos grupos. Então vamos lá, o cadastro eu quero disponível para todo mundo, mas empresa eu quero para todo mundo? Eu clico na chavinha e desmarco para quem eu não quero. Então, por exemplo, empresa. Empresa não faz sentido, está em caixa, está em compras, então eu vou desmarcando. Ó. Quando eu faço isso, esse cadastro de empresas ele some de todo mundo e fica só disponível para esses usuários. Ou seja, o menu ele vai ser refeito de acordo com o que está visível ali do usuário, ok? Então vamos lá, eu fiz a empresa. Agora, a empresa eu não preciso mais. A empresa tem um menu, ou seja, tudo que está dentro de empresa eu não vou deixar mais disponível para ninguém. Né? Se caso eu quero deixar a empresa para todo mundo, então eu venho aqui somente no cadastro. Então, só o cadastro eu não deixo disponível, tá? Eu quero, por exemplo, deixar o menu completo de empresa e só depósito eu quero inibir. Então, eu clico em depósito e não deixo disponível, né? Ou seja, eu vou clicar aqui na chavinha e não deixo disponível, ok? Reforçando, quando eu clico na chavinha, a chavinha ela é referente aonde eu estou. Se eu estou no menu, então, quando eu clicar aqui, ele vai vir aqui, ó, menu de empresas, ok? Então, no menu, a partir do menu, ele não vai estar disponível para nenhum tipo de usuário desses grupos, tá? No caso, por exemplo, se eu quero um determinado formulário, e nesse determinado formulário eu não quero que faça uma alteração, então eu abro um formulário. Por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, em pessoas cadastro. Quando eu clico aqui em pessoas cadastro, ele vai abrir aqui para mim o cadastro de pessoas, ok?
Então, aqui, ó, se eu quiser no cadastro de pessoas, eu clico aqui na chavinha e digo o que ele não pode fazer. Por exemplo, excluir. Excluir, nenhum deles pode excluir. Ó. Quando eu faço isso, eu já digo para o sistema que nenhum deles pode excluir registro de pessoas, que é onde que eu estou? No formulário pessoas, ok? Se porventura eu quero que um campo eles não tenham acesso, então eu clico no campo, ó, cliquei no campo, sobre o campo, por exemplo, o campo sobrenome, desculpa, nome e razão e nome. Eu clico, ele vai me dizer ó, que do formulário de pessoas, no componente razão e nome, o que, que eu não quero que faça? Eu não quero que esteja habilitado para ninguém. Então eu desmarco esta opção, ó, então não vai estar habilitado para ninguém. Logo, os usuários que fazem parte deste grupo não vão conseguir alterar nada que está dentro desse campo. Somente o usuário administrador e gerência, que fazem parte do grupo administrador e gerência. Tá bom? Então, se eu quero deixar que o pessoal faça manutenção no campo, eu faço dessa forma, deixo marcado. Eu posso fazer todas essas marcações. O componente ainda tem uma opção a mais, que é o quê? Ele fica habilitado, mas ele fica apenas como leitura. O que quer dizer que leitura? Ninguém pode alterar, só pode ler. Então, por exemplo, eu quero apenas leitura apenas para o usuário caixa. Então, eu marco aqui o usuário que for do grupo de caixa, neste componente chamado razão e nome, ele fica apenas como leitura, ou seja, ele não consegue mexer. Isso serve para qualquer coisa do sistema, tanto o componente de texto, quanto o componente de botão. Por exemplo, esse botão, eu não quero visível, ou eu não quero habilitado, né? O ideal é não tirar ele visível, não tirar ele da tela. Quando você desmarca essa opção, ele some da tela. O ideal é não sumir com ele da tela. Por quê? Porque existem alguns fluxos no sistema que utilizam o botão, né? Ou seja, desabilitam, habilitam mediante a ferramenta de usuários. Como eu mostrei no treinamento de cadastro de usuário, existe lá as opções de formulário. Então, ali tem algumas opções que desabilitam ou habilitam alguns botões. Então, o ideal é que os botões nunca fiquem invisíveis. Ou seja, deixe marcado para todos. Campo também, nunca tire da tela, deixa marcado para todos. Coloca apenas como apenas leitura, que não vai trazer problema para o sistema, ok? Então, eu posso fazer isso em qualquer formulário que eu queira. Na grade, a mesma coisa. Se eu clicar na grade, o que, que eu quero fazer com o componente grade? Tá? Eu quero fazer o quê? Eu quero habilitar, desabilitar, tá? Então, sempre você vai ter uma parte daqui do componente ou uma parte da aba que você pode desabilitar ou habilitar. Isso serve tanto para formulário quanto para menu, reforçando. Eu não quero que o menu de cadastro apareça para ninguém. Então, eu pego ele, tudo que está abaixo dele não vai ser mostrado para ninguém, ok? Se porventura eu quero que seja apresentado os submenus de empresa, então aqui em empresa, como eu tinha feito anteriormente, eu deixo ele disponível para todo mundo, ok? E o que, que eu faço? Eu apenas não quero que dentro de empresa o cadastro seja acessível para todo mundo. Aí eu desmarco aqui, clico aqui e venho desmarcando os que eu não quero que seja acessível, tá? Isso é padrão do sistema, tá bom? Aqui nós temos a opção de marcar todos. Vamos lá, que tenha muito grupo, né? Eu clico aqui em marcar todos. Eu clico aqui em desmarcar todos, ele vai fazer também, tá? Eu clico aqui em atualizar, ou seja, inverter a parte como é que se diz, do que eu fiz, ou seja, eu cliquei aqui. Ih, rapaz, errei. Eu venho aqui e clico em reverter, ele vai reverter, ok? Então, sempre tem essas opções aqui em cada menu, em cada formulário, em cada tipo de acesso, ok? Bom, essa foi mais... Ah, antes de eu terminar, vamos aqui, ó, para me voltar ao modo normal. Eu venho aqui e clico modo normal. Quando eu faço isso, ele volta ao modo normal, recarregando o menu, tá ok? Bom, essa foi mais uma videoaula da MV Sistemas. Até mais!